Minha amiga Elisângela, a pregadeira chegou. É só a pregadeira, criança. Abre aí em 1 Samuel 1. Por favor. Primeira Samuel 1, versículo 9. Todos acharam? Amém. Nós vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa noite. E nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz. Eu sei, Senhor, que o Senhor não precisa de mim para nada, pois a tua palavra é o verbo vivo. E ela é suficiente. Ela é revelada. Ah, Senhor, venha sondar o nosso coração. E venha nos revelar aquilo que o Senhor quer fazer. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Porque eu sei que só o Senhor é Deus. E o Senhor é suficiente para fazer muito além daquilo que eu penso e daquilo que eu imagino. Amém. Vocês já sabem quem nós vamos falar hoje? Cadê? O Espírito Santo me deu Ana hoje. Né? Há um tempo atrás, não tem muito tempo, né? Eu falei de Esther. Hoje eu vou falar de Ana. Então, vamos lá. 1 Samuel 1:9 vai dizer assim. Assim Ana se levantou depois de eles haverem comido em Siló e depois deles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se no assento junto a uma coluna do templo do Senhor. Só esse pedacinho. Ana era casada com Eucana. Nós vamos aqui dar uma breve introdução, só para a gente lembrar da história, né? Quem não conhece vai conhecer agora. Ana era casada com Eucana, que tinha outra esposa, que se chamava Penina. Penina tinha filhos, mas Ana era estéril. Todos os anos, Eucana levava sua família a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. Apesar de Ana receber uma porção especial de Eucana, ela sofria muito com as provações de Penina, com as provocações de Penina por não ter filhos. Em meio à sua profunda tristeza, Ana orou fervorosamente ao Senhor no templo, pedindo um filho e prometendo dedicá-lo ao serviço de Deus. O sacerdote Eli, ao vê-la orando silenciosamente, inicialmente pensou que ela estivesse embriagada, mas ao ouvir sua explicação, abençoou-a. Deus respondeu a sua oração e Ana deu à luz a um filho, a quem chamou de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Após desmamá-lo, Ana cumpriu seu voto e levou Samuel ao templo, dedicando-o ao serviço do Senhor por toda a sua vida. Mais tarde, Ana teve outros filhos e filhas, e seu cântico de gratidão ao Senhor se tornou um dos mais belos louvores registrados nas Escrituras, em 1 Samuel 2, de 1 a 10. Conhecendo um pouco da história, né, de Ana, agora nós vamos para as nossas lições. Vamos lá? É um texto muito rico, né? Que eu tenho certeza que traz muitas lições para nós, né? E eu tirei algumas coisas, mas eu creio que tem muito mais. Mas essas aqui foi que o Espírito Santo falou comigo e que eu quero compartilhar com vocês nessa noite.
A história de Ana é um exemplo de como a oração sincera, a fé e a fé perseverante e o cumprimento de votos diante de Deus resultam em bênção e testemunho poderoso. Minha pergunta para você hoje: você tem se levantado para orar com o coração? Vai pensando aí. Você tem se levantado para orar com o coração? Ana era estéril, pois o Senhor havia fechado a sua madre. Como já não bastasse, tinha Penina, que fazia questão de lembrá-la disso todos os dias. A provocando, pois ela tinha filhos e Ana não tinha. Só que Penina se esqueceu de uma coisa: que quem fecha a madre é a mesma que abre. Queridas, gerar filhos, Penina pode até gerar. Mas gerar Samuel, isso é só para Ana. Só que Ana tinha o amor de Eucana e Penina não. Mas isso não era suficiente para fazê-la feliz, pois a Bíblia vai dizer que Ana era uma mulher entristecida, sem apetite até de se alimentar. O amor humano é valioso, não é verdade? Mas há situações que apenas Deus pode preencher o vazio do coração. Porque aqui em 1 Samuel 1:8, vamos lá, 1 Samuel 1:8, Eucana vai dizer para Ana: então disse Eucana, meu marido: Ana, por que choras tu? Ou por que não comes? Por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Então, queridas, o amor humano é valioso, mas apenas Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Estamos vivendo um tempo de muitas comparações, não é verdade? Aonde a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. E aí a gente começa a dizer: olha, que família perfeita, que casa linda, com dinheiro, com todo esse dinheiro, até eu viajo o mundo inteiro, não é verdade? E aí a gente continua: olha, todo domingo tem uma roupa nova. E a gente vai se comparando. Você viu como o marido dela trata ela? Olha a educação desses filhos. E a gente vai se comparando. E a gente vai se comparando. Isso está nos tornando mulheres ingratas, amarguradas e depressivas. E até compulsiva, para comprar além do que podemos. Cuidado. As redes sociais nem sempre mostram o que de fato é. Não tem aquele ditado? Que nem tudo que reluz é isso aí, nem tudo que reluz é ouro. Muitas pessoas estão nas redes sociais como Penina, mostrando somente para provocar Ana. Mas, na verdade, quem tem o amor verdadeiro era quem? Era a Ana. Ana precisou se levantar e ir ao encontro do seu libertador e do seu salvador. Ali, Ana derramou toda a sua amargura e aflição, sem dizer uma só palavra, pois Ana orava com o coração. Foi no chorar de Ana que nasceu um profeta. Então não se preocupe quando você não tiver palavras, apenas chore, porque o Senhor, Ele vê a oração do nosso coração. Eu sei que não são poucos os momentos que a gente chega diante de Deus e não tem uma só palavra sequer, não é verdade? E só temos as lágrimas para derramar. Mas o Senhor,
Ele conhece o nosso coração. E pode ter certeza que se a gente orar com o coração, o Senhor vai ouvir. Amém? Porque Ana chorava, né? Mas ela orava com um coração quebrantado. Não precisava dizer nada. Não precisava dizer nada. Porque às vezes, queridos, o muito falar acaba atrapalhando. Tem horas que é melhor a gente se calar mesmo. E só orar, e só chorar, né? E se derramar diante do Senhor. Não despreze a sua dor. Não ignore, pois através dela pode nascer um Samuel. Quando oramos com o coração, o Pai nos revela o passo a ser dado. Quando oramos com o coração, o Senhor nos instrui as decisões que precisamos tomar, as reações que precisamos ter mediante a penina. Quando oramos com o coração, fazemos uma aliança com o Pai e Ele conosco. Quando oramos com o coração, o Pai se revela quem nós somos e por que Ele precisou fechar a madre. Quando oramos com o coração, temos a convicção de que Ele não é o nosso mordomo para fazer somente aquilo que eu quero, mas sim convicção que Ele é o meu Salvador e libertador. Ele é suficiente. Quando eu oro com o coração, eu deixo de viver a minha vontade para viver a vontade do Pai. Em 1 Samuel 1:9, este versículo vai descrever um momento após Ana ter orado intensamente ao Senhor no templo, pedindo um filho. Depois da adoração, ela e seu marido Eucana retornaram para casa. E isso significa que é no ordinário que acontece o extraordinário. Vocês entendem isso? Amém, queridas? Ana precisou retornar para casa com Eucana. Ela precisou se levantar novamente e retornar para o seu ordinário. Porque é no ordinário que acontece o extraordinário. Ana se tornou uma mulher triste, amargurada, onde nem o seu marido a reconhecia mais. Porque no final do verso 19 vai dizer que Eucana a reconheceu. Quer ver? Vamos lá. 1 Samuel 1:19. E eles se levantaram cedo pela manhã e adoraram diante do Senhor. E retornaram. E chegar à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu Ana, a sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Quantas vezes, por conta da dor e da amargura do nosso coração, estamos nos tornando mulheres irreconhecíveis, desprezando o ordinário do nosso dia a dia. Ana não apenas orou, ela derramou sua alma diante do Senhor. Isso mostra que Deus ouve e responde à oração feita com fé, entrega e obediência. Ela voltou para sua casa, disposta a amar e servir, mesmo que ainda não estivesse gerando Samuel. Ela voltou, queridos, disposta a amar e a servir, mesmo que ainda não estivesse gerando Samuel. Sabe por quê, queridas? A gratidão atrai o favor de Deus. A obediência procede um milagre. E a adoração, ela é antes da resposta. Então, eu te convido a analisar de como você tem enfrentado as suas dificuldades.
Será que você tem sido uma mulher amargurada, ingrata? O Senhor se lembrou dela. Isso não significa que Deus havia se esquecido, mas sim que ela decidiu agir, e sim que ele decidiu agir em favor dela. Essa expressão bíblica indica que chegou o tempo de Deus intervir. Logo depois, Ana engravida e dá à luz a Samuel. O tempo de Deus não é o nosso. Todo processo precisa passar pelo teste do tempo. Eu ouvi algo essa semana que marcou muito a minha vida. E que dizia que o que cresce, o que nasce grande é monstro. O que cresce é câncer. Deus trabalha com semente e processo. Ana era uma mulher estéril, profundamente angustiada por sua condição. Mas ela se levanta e decide sair do lugar da dor, daquela amargura que ela vivia, para entrar no lugar da entrega e da dependência. Dependência essa que fez voltar a experimentar o extraordinário no seu ordinário. Porque, vamos pensar aqui, será mesmo que se ela não tivesse experimentado algo sobrenatural, a revelação do próprio Deus, naquele encontro ali no templo, você acha mesmo que ela voltaria com o seu coração alegre, confiante? Porque ela voltou a comer. O seu marido começou a reconhecer. Você acha mesmo que Deus não fez algo extraordinário dentro daquela mulher? Sabe, existe um lugar que o Senhor quer nos levar nessa noite. Existe um lugar que o Senhor quer trabalhar dentro de nós, para que nós venhamos a depender somente dEle. E talvez você pode até me perguntar, mas que lugar é esse? É um lugar que só Ele pode entrar. É um lugar que a sua suficiência não vai precisar das suas opiniões, que a sua suficiência não vai precisar dos seus braços e nem da sua preocupação, e muito menos da sua ansiedade. Existe um lugar que o Senhor quer nos levar, para que nesse tempo, queridas, que o Senhor quer nos levar. É um tempo como esse, angustiante, que o Senhor quer nos levar à dependência, à verdadeira dependência. Não é dependência de crença. Eu aprendi algo essa semana e isso marcou muito meu coração. Muitas vezes a gente diz ter fé, mas é somente crença. Porque fé é experimentar e viver aquilo que nossos antepassados viveram. Você tem fé? Você crê que você pode andar sobre as águas? Você crê que você pode colocar a mão no paralítico e ele andar? Isso é fé. Crença é você até acreditar que Ana realmente era estéril e deu à luz a Samuel. É você acreditar que sim, o Senhor curou um paralítico. Isso é crença. Mas fé é você experimentar do sobrenatural do Senhor. E Ele pode fazer isso ainda nos dias de hoje. Ele quer fazer isso comigo e com você.
Penina não atingia mais com suas provocações, pois ela sabia que o seu Redentor se levantaria em seu favor, trazendo para ela seu Samuel, que significa eu pedi ao Senhor. Ana cumpre a promessa que fez ao Senhor e leva Samuel ao templo para ser criado pelo sacerdote Eli. Pela obediência, Ana foi mãe de Samuel, o juiz de Israel. Sabe, queridas, quantas vezes o Senhor tem nos abençoado. A gente às vezes ora, né, pede ao Senhor algo, e o Senhor até nos responde, nos dá. Mas sequer a gente volta para agradecer. Mas sequer a gente cumpre com o voto que nós fazemos com o Senhor na hora que a gente pede. Porque pedir é fácil. Pedir é muito fácil. Nós temos que entender que nós temos que cumprir com aquilo que a gente promete ao Senhor. Às vezes a gente fala assim, Senhor, tira meu filho das drogas. Eu vou estar lá, Senhor, te adorando. Vou faltar um culto. E aí a gente começa a vir os cultos, né? A gente está com problema, vem no culto. A gente está com problema, ora. A gente está com problema, faz jejum. A gente está com problema, chama um pastor. Quando tudo vai bem, não tem ninguém na igreja. Quando tudo vai bem, ninguém ora. É aí que a gente deve orar. Queridos, é quando tudo vai bem que você deve orar. Sabe por quê? Porque você precisa estar preparada para quando vier de novo a próxima luta, você está pronta. Por isso que a gente está perdendo as batalhas. Porque a gente não tem nos preparado para a próxima batalha. Nunca vai estar tudo bem. Nós temos que entender que nós temos que estar sempre na maratona. Como é que é? A gente nunca pode relaxar, né? Deixar de fazer, como eu, por exemplo, preciso, mas não faço atividade física, né? E o pessoal fala aí que atividade física é o que vai nos sustentar na velhice, né? A nossa massa muscular, né? Enfim, eu preciso tomar vergonha na cara. Mas eu quero te dizer que, de fato, nós precisamos estar em movimento, como se fosse ir para a academia mesmo, como se fosse ir ao médico, como se fosse tomar um remédio, eu não sei. Nós precisamos ter essa dose diária de dependência do Senhor. Nós precisamos estar nesse lugar. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer contar comigo e com você. Ele precisa, queridos. Ele precisa que nós venhamos cumprir esse voto. Sabe por quê? Porque os nossos filhos estão olhando para nós. As pessoas estão olhando para nós. E eu costumo dizer lá em casa que eu não tenho o direito de olhar para trás. Eu costumo dizer isso para os meus filhos. Nós não temos o direito de olhar para trás. Porque eu estava condenada à morte. E o Senhor me salvou. Eu estava condenada à morte. Todas nós estávamos condenados à morte. E o Senhor nos salvou. Então, nós não temos o direito de olhar para trás. Nós temos que todos os dias nos esforçar e não cansar de nos esforçar, para que nós venhamos proclamar o reino, sermos espelhos para os nossos filhos, sermos mulheres de oração e mulheres dependentes do Senhor, não dependentes emocionalmente das pessoas, não dependentes emocionalmente das coisas. Não, queridos. Porque quando a gente encontra o lugar no Senhor, peninha não nos atinge mais. Aquilo que a gente vê lá fora, o que a gente vê nas redes sociais,
Não me incomoda mais. Porque o que a gente tem é suficiente. O Senhor é suficiente. Então não se esqueça de sempre voltar e agradecer ao Senhor daquilo que Ele tem feito na sua vida. Pela obediência, Ana foi mãe de Samuel, o juiz de Israel. O exemplo arrasta, porque Samuel, por sua vez, também foi obediente ao Senhor. Olha aí. Olha aí o exemplo. Eu sei que levantar dá trabalho. Eu sei que levantar nos tira da zona de conforto. Eu sei disso. Ana precisou se levantar e não olhar mais para Penina. E não olhar mais para a sua dor. Ela precisou se levantar para se colocar diante daquele que podia resolver a dor do seu coração. Se levantar custa. Levantar custa, queridos. Se levantar custa, e custa muito. Mas o não levantar também pode custar o seu propósito e o seu futuro. E eu te convido hoje, decida se levantar e orar com o coração, assim como Ana. Seja obediente ao Senhor. Então nós vemos que se levantar nos tira do comodismo e também dá trabalho. Mas o não levantar nos tira do propósito. E também nós vamos deixar de experimentar o sobrenatural de Deus. E eu queria te convidar nessa noite para que você, assim como Ana, orasse com o coração. Se coloque de pé. Eu sei que talvez você estava esperando uma palavra diferente, talvez. Ou algo que viesse de encontro à sua necessidade. Mas eu queria te dizer que a palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite é: levanta. Levanta. Por mais que custe, levanta. Porque o não levantar, queridos, também vai custar. E a escolha é sua. Você precisa decidir o que de fato você quer viver. Só experimenta o sobrenatural de Deus quem realmente viver pela fé. Coloque a mão no seu coração e comece a orar. Comece a entregar a Ele o seu coração e orar com o coração. Comece a orar e falar: Senhor, me levanta. Me faz levantar do meu comodismo. Me tira desse lugar de comparação, Senhor. Me leva para um lugar de dependência, aonde o Senhor é suficiente, aonde o Senhor pode e quer fazer todas as coisas. O Senhor não depende de mim nem de você, queridas. Ele é suficiente. Se derrama diante dEle nessa hora. Derrama o seu coração e fala para Ele: Senhor, eu sei, Pai, que eu tenho me comparado. Eu sei, Senhor, que muitas vezes eu sou uma pessoa amargurada, entristecida por aquilo que eu tenho. Eu queria
a casa da outra, eu queria ter a vida da outra. Ah, Senhor, venha tratar os nossos corações e nos fazer ser gratas, Senhor, por aquilo que nós já temos. Ser grata pelo filho que nós temos, Senhor, pelo marido que nós temos, pela casa que nós temos. Nos ensina, Senhor, a dar louvor ao Senhor todas as manhãs. Quando acordarmos, ó Deus, e dizer obrigada, Jesus. Obrigada pelo pão. Obrigada pelo ar que eu respiro, Senhor. Ah, Jesus, nós queremos aprender a ser gratas ao Senhor. Por favor, Jesus, venha nos ensinar. No tempo como esse, Senhor, de pessoas ingratas. No tempo como esse, de dificuldade, de escassez. É nesse tempo, Pai, que o Senhor quer provar da nossa fidelidade. É nesse tempo, Senhor, que o Senhor quer provar a nossa gratidão a Ti. É no tempo de escassez, querida, que Ele quer ver o seu coração. É no tempo da dor, da dificuldade, que Ele quer conhecer você. Ah, Senhor, nos faz viver no ordinário da nossa casa, do nosso dia a dia, Senhor, o extraordinário. Nos faz enxergar, Senhor, que o Senhor quer fazer muito mais. Nos faz enxergar, Senhor, que o Senhor precisa fazer muito mais. Nos faz enxergar, Senhor, e se levantar como Ana, Pai. E deixar o Senhor fazer como o Senhor quiser fazer. Porque eu sei que o Senhor tem mais para nós. Eu sei que o Senhor tem um lugar para cada uma de nós, que ainda a gente não viveu e nem viu. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem um lugar extraordinário para cada uma de nós. Por isso, Pai, nos ensina a depender. Nos ensina a depender, Senhor. Quero ser como criança. Nos ensina a depender, Senhor. Te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Ore como Ana nessa noite, queridas. Ore como Ana nessa noite. Pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Ele está aqui para nos abraçar nessa noite.
os teus braços de amor, abraça-me. Vem, Senhor, Abraça-me. com os teus braços de amor. Vem nos abraçar nessa noite, Senhor. É rendidas aos teus pés que nós queremos estar. Nos ensina, Senhor, a sermos mais dependentes do teu amor. Nos ensina a sermos mais dependentes, Senhor. Mulheres que não vivam mais pelas suas forças, mas que vivam para ser dependentes de Ti, Jesus. Ah, Paizinho, nos leva a esse lugar. Nos leva a esse lugar de dependência. Faça, Senhor, faça que as minhas irmãs experimentem da Tua fidelidade. Faça que as minhas irmãs experimentem, Senhor, da Tua graça, da Tua infinita graça, Senhor. Faça as minhas irmãs experimentarem, Senhor, do amor que apaga todas as dores do nosso coração. Ah, Senhor, faça isso nessa noite. Faça isso nessa noite, Senhor. Que não seja apenas um culto, Pai. Que não seja apenas um culto, Jesus. Mas que seja uma noite do encontro. Oh, Jesus. Santo, Santo pra sempre. Teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E teu povo canta, Santo, toda a criação, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. E os anjos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos Santo, toda a criação, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre.
sabe? O Senhor me fez lembrar. Eu nem sei porque eu vou falar isso, mas quando o Espírito Santo manda, a gente fala, né? Que eu era uma pessoa totalmente dependente das minhas vontades e da minha ansiedade. E muitas vezes eu queria fazer na força do meu braço. E era na força do meu braço mesmo, queridos. Só que existe um lugar que o Senhor nos leva. E que Ele quebra tudo isso. E Ele faz tudo novo e de novo. Hoje eu tenho experimentado, porque eu precisei me levantar. Porque às vezes você pode dizer assim, mas para você é fácil. Não. Eu precisei me levantar. Custou para mim. Eu tive que sair do meu comodismo. É uma decisão. E eu me lembro que ano passado, eu não trabalhei quase, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho por encomendas, né? E eu não tenho renda fixa. Eu sou autônoma. E aí, eu fiquei 2 anos, vamos dizer 2 anos. Pode sentar, só um pouquinho. Eu fiquei 2 anos sem saber como eu ia trabalhar, né? Porque eu abri mão de trabalhar para acompanhar meu filho, né? Porque a minha família é em primeiro lugar. Acompanhar meu filho na quimioterapia. E ali eu não tinha como, né, pegar uma encomenda se eu tinha que levá-lo lá. E tem horas, né, da quimioterapia. Se você chega tarde, você sai quase à noite, né? E era de 15 em 15 dias. Então, eu não tinha como firmar um compromisso, né, de um bolo, né, e depois não poder cumprir para entregar. Então, eu resolvi entrar no lugar da dependência. E como seria? Não sei. E aí, foi passando o tempo e eu fui experimentando da graça do Senhor. E aí, com meu esposo, né, só que estava trabalhando, e a gente ficou 1 ano, né, que se passou de 2022, 3, depois 2024. E nós ficamos na dependência do Senhor. E eu pude experimentar a graça do Senhor. Porque nunca faltou, queridos. Mas o que eu queria aqui enfatizar é uma coisa. Que o Senhor se preocupa com coisas bem pequenininhas assim. Ano passado, eu me lembro que eu falava assim para o Senhor. Eu já contei, eu acho isso nas Déboras. Eu falava assim, Senhor, vai chegar a hora de eu fazer minha unha. E eu não tenho dinheiro. E a gente gosta de fazer unha, não é verdade? Quem não gosta de fazer unha, né? Vai chegar o dia de eu fazer minha unha e eu não tenho dinheiro. E aí, eu ficava quieta. Só pensava, né, no meu pensamento. Um dia antes, o Senhor mandava um bolo para mim fazer. E era assim. Todas as vezes que eu pensava que eu precisava de algo, precisava comprar algo, que eu precisava fazer algo, o Senhor mandava na medida, exatamente daquilo que eu precisava. Porque isso é dependência. Quando a gente se coloca no lugar da dependência, a gente consegue experimentar do sobrenatural de Deus. E aí, no final desse ano, eu recebi uma palavra do Senhor. Que esse ano seria um ano do novo. E eu falei assim para Deus, Deus, como assim o ano do novo? Eu não estou vendo nada de novo. Está tudo bagunçado, mas é assim. É aquilo que os seus olhos
está enxergando, é onde, né, que está o caos, é que eu estou trabalhando. Porque não é o que a gente enxerga, é o que Ele vê. Porque talvez, se estivesse tudo bem, não seria Ele, na verdade? Seria eu, seria as coisas, né? Seria as pessoas. Então, quando a gente está na impossibilidade, o Senhor vem e faz. Então, esse ano é um ano do novo. Falei, meu Deus, que novo é esse que o Senhor tem para mim? E aí, eu falei para o Senhor, se é realmente o ano do novo, eu preciso tomar posse desse novo de Deus. E aí, eu não tinha uma roupa para vir nova, né? Porque a gente faz questão de querer uma roupa nova no ano novo. E aí eu não tinha uma roupa nova para vir. Não dei prioridade, não vou me imprensar, não tem como, né? Está tudo difícil, não vou comprar não. Vai assim mesmo, eu tenho essa roupa, eu vou com essa. E aí o Espírito Santo falou algo para mim. Tem muita gente querendo colocar roupa nova, com tudo estragado por dentro. Não tem como, queridos, a gente colocar remendo em pano velho. Vinho em odres velhos. Não tem como. Porque tudo começa de dentro para fora. Não é a roupa que te faz, não é as coisas que te faz. É você ter a certeza que Ele é suficiente. É você ter essa certeza. E aí ontem, eu conversando com meu marido, eu falei assim para ele, meu Deus, dezembro ainda não chegou. Você imagina, eu só fico pensando, meu Deus, o que o Senhor tem para mim até dezembro. E aí, queridos? Às vezes a gente fica assim, né? O que o Senhor tem para nós até dezembro? Porque o ano está muito difícil, não é verdade? Talvez começou muito difícil para você. Para mim também não foi diferente. Mas eu queria te dizer que para experimentar o novo de Deus, você vai precisar largar o velho. Porque Deus, Ele não coloca remendo em pano velho. Ele precisa te dar uma veste nova, uma roupagem nova. Ele precisa fazer isso. Por isso que eu digo para você, se levante como Ana. Desanima não. Se levante como Ana. Seja forte e corajosa. Seja grata pelo pouco que você tem. A farinha não vai faltar, queridas. Você crê nisso? Sabe, a impressão que eu tenho que toda vez que chega o final do mês parece que nada acaba. Só que antes eu tinha uma ansiedade de ir para o supermercado que eu tinha que ir logo. Por mês. Não, está no mês. Está no dia, está na data. Eu não estou nem aí hoje. Eu olho e falei assim, meu Deus, está precisando fazer compra, mas não acaba. Tipo assim, já chegou o dia, já chegou o tempo e eu estou... O Senhor quer fazer você experimentar da graça de Deus. O Senhor quer fazer você experimentar da graça de Deus. Você crê nisso, queridas? Querida, toma posse disso. Não tenha somente fé. Eu nem sei por que eu falei isso para você. Mas eu quero te dizer que eu decidi viver da dependência do Senhor. Eu decidi viver para Ele, porque é dele que vem todas as coisas. Ele se preocupa sim, queridas, com a unha que você vai fazer, com o cabelo que você vai fazer. Ele se preocupa sim, queridas. Pode ter certeza disso. Mas para isso você precisa viver
na dependência do Senhor. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor nos dê um batismo, Senhor, de amor nessa noite. De arrependimento, Jesus. Sim, Senhor, de arrependimento. Por sermos ingratas, Senhor. Por sermos ingratas, Senhor. De não agradecer por aquilo que já temos. Por querer sempre mais e mais e mais, Senhor. Faça que as minhas irmãs, Senhor, experimente do sobrenatural. Sobrenatural dentro do ordinário. No seu dia a dia, Senhor. Que elas vejam o milagre que o Senhor tem para cada uma delas. Ah, Jesus. Foi para um tempo como esse que o Senhor nos escolheu. Sim, Senhor, de escassez, de dificuldade, de governo tudo bagunçado. Sim, Senhor, foi para um tempo como esse, para que nós venhamos nos levantar como Ana, como Esté, como Débora, e sermos dependentes do Senhor, e sermos testemunhas, Pai, daquilo que o Senhor pode fazer. Venha sobre nós nessa noite. Sonda o coração das minhas irmãs. O Senhor sabe como cada uma delas entraram aqui. E o Senhor também sabe aquilo que elas passam na sua casa. Aquilo que elas precisam e necessitam. Talvez esteja tudo bagunçado. Talvez esteja faltando pão, Senhor. Ah, Pai, que elas possam experimentar da Tua fidelidade. Oh, Jesus. Vem sobre nós, Jesus. Vem sobre nós, Jesus. Nos coloque de pé nesse momento. O Espírito Santo está aqui. Oh, Deus, nos entregamos totalmente. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai saltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Me leva ao lugar. É nesse lugar que o Senhor quer te levar. Só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me leva ao lugar onde só você e
tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me leva a um lugar. Cante com o seu coração. Peça a Ele para te levar nesse lugar. Isso. Desfrutamos o momento. Nos leva nesse lugar, Senhor. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Nós te amamos, Jesus. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Aleluia. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e abraçasse uma irmã aí. Não vou chamar você para vir aqui na frente, não. Fica tranquilo. Abraça uma irmã aí que você não conhece. Vamos mudar. Abraça aí. Abraça uma irmã aí. Você vai orar com ela. Diga uma palavra para ela. Talvez ela precise do seu abraço e de uma palavra de Deus. Abraça aí, nós vamos orar. Ora aí pela sua irmã. Profetiza aí na vida dela. Se una aí. Profetiza aí na vida dela. Profetiza que ela vai ser como Ana, que ela vai ser dependente, que ela vai ser obediente. Profetiza aí, queridas. Nós precisamos ser profetisa nesse tempo. O Senhor nos escolheu. É para profetizar, é para declarar. Declare cura na casa dela, na vida dela. Transformação no seu casamento. Declare salvação. Ah, Jesus. Vem, Jesus, sobre nós.
Declare, querida. Declare na vida da tua irmã. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor veio. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos visitou nessa noite. Obrigada, Jesus, porque o Senhor fala apesar de nós, o Senhor faz apesar de nós. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Obrigada, Jesus, porque mesmo não sendo merecedoras, o Senhor é bom. Obrigada pela tua palavra que é viva e ela é eficaz. Eu creio, Senhor, que ela é como espada. Ela é como espada, Senhor, que penetra no mais profundo do nosso coração, dividindo a alma e a medula, Jesus. Que seja, Senhor, que seja essa palavra como semente, que ela venha germinar, que ela venha germinar e frutificar, que ao voltar para nossa casa, Senhor, nós venhamos nos levantar como Ana. Ao chegar na nossa casa, que nós venhamos servir com amor, com alegria, sem amargura no nosso coração, servir com gratidão, mesmo que ainda nós não estamos gerando Samuel, mesmo que isso ainda seja uma impossibilidade para mim e para minhas irmãs, aquilo que é impossível para mim e para minhas irmãs, eu creio que não é impossível para o Senhor. Ah, Senhor, no tempo certo, no momento certo, o Senhor vai trazer o Samuel de cada uma de nós. Porque não é no meu tempo e nem no tempo de cada uma das minhas irmãs. É no tempo do Senhor. Queridas, antes da entrega de Samuel, o Senhor precisou preparar a Ana. E o Senhor precisa preparar você. Ouça isso. O Senhor precisa preparar você para você receber Samuel. Não se apresse. Não se apresse. Porque você pode estragar todo o processo. Dependa tão somente do Senhor. Dependa tão somente do Senhor. Porque quando Ana dependeu, ela experimentou do milagre. Senhor, leva-nos para nossas casas, guardado debaixo das tuas mãos.
Ao chegar lá, Senhor, que o Senhor já esteja. Nos proteja pelos caminhos. Nos guarda, Jesus. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Nós te devolvemos, porque só o Senhor é digno de receber. Obrigada, Pai. Leva-nos em paz e guardada por Ti mesmo, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplaudam o Senhor, queridas, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vá em paz.